Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Saulo Cristiano. A gente está começando mais uma aula de geografia. Hoje vamos discutir a divisão internacional do trabalho e o sistema capitalista de produção e a relação entre esses dois ao longo do tempo, tá legal? Então eu já peço para você ir deixando seu like aí, se inscrevendo no canal. Se você quiser deixar alguma sugestão de aula, algum tema que você queira que a gente discuta aqui no canal, é só você pedir aí que a gente vai discutir, tá legal? Forte abraço a todos e vamos lá. Vamos nessa. Primeira coisa, relembrando conceitos. O que é a divisão internacional do trabalho? Do que a gente está falando de fato? Então vamos embora. Quando a gente fala em divisão internacional do trabalho, a gente está falando da divisão produtiva em escala internacional. Então cada parte do mundo vai produzir algumas coisas de forma específica. Entende? Perceba que é necessário ter maior integração entre os diferentes lugares do mundo, tá? Mas não é uma interação democrática, é uma interação hierárquica, em que uns produzem produtos mais sofisticados e outros produzem produtos menos sofisticados. Então há uma disparidade aí, tá legal? Botei aqui para você divisão produtiva em escala internacional. Cada país produz determinado produto ou parte dele e, obviamente, se é uma divisão hierárquica, teremos desigualdades. Quem produzir os produtos menos sofisticados, por exemplo, gêneros agrícolas, vai ficar em desvantagem econômica, né? Quando que isso começa? Com o processo de mundialização da economia. Quando você estuda a globalização com o seu professor lá na escola, teoricamente, ele vai sempre dizer para você que a globalização começa aqui, ó, com a mundialização da economia. Quando a economia passa a ser mundial, em que diferentes partes do mundo passam a fazer parte desse processo de produção de mercadorias, cada um com as suas especificidades. E aí a gente já tem a primeira divisão internacional do trabalho, em que eu tinha metrópoles e colônias, cada um oferecendo o que tinha capacidade de fazer. Tá legal? As metrópoles vão mandar os produtos manufaturados e as colônias vão mandar os produtos primários, né? Gêneros alimentícios, produto do extrativismo e assim vai. Belezinha? Então nós tínhamos esse arranjo começando no século XVI. Beleza. Relembrando mais conceitos. Principais características do sistema capitalista. Pô, então você já sabe o que é a divisão internacional do trabalho, já sabe quando ela surgiu e qual é a do capitalismo. Você sabe, estrutura de propriedade, ou seja, propriedade privada dos meios de produção, é o sistema econômico que tem isso como prerrogativa, constante obtenção de lucro, lei da oferta e da procura. Para te dar um exemplo, eu botei aqui para você. Lucros dos maiores bancos do Brasil crescem 18% em 2019 e soma 81,5 bilhões. O Itaú é quem lidera essa brincadeira aí, tá bom? Então veja só a média dos lucros no Brasil ao longo do tempo. À medida que nossas vidas vão ficando mais complicadas, parece que os bancos vão ganhando mais, né? Pessoal, é coincidência, discute aí com o seu professor na escola. Ou então peça uma aula dessa aqui que a gente vai discutir isso aqui, tá legal? Então vamos lá, constante obtenção de lucro, lei da oferta e da procura, não é o Estado que determina o quanto será produzido, né? É a lei do mercado, tudo bem? E isso que vai ditar os preços. Lembrando que essas características aqui, elas são gerais sobre o capitalismo. Quando você vai estudar o capitalismo brasileiro, você vai ver que tem um peso diferente. Nosso Estado atua de forma a burocratizar o sistema. Os empresários odeiam o Estado porque, além dele ser lento, além dele ser muito burocrata, entende? Ele é cheio de métodos e métodos nem tão eficientes. Ele atua muito a favor desse mesmo empresariado que odeia sua atuação. Entende isso? Tanto é que a gente tem parte da camada empresarial. Não estou falando microempreendedor, nem empreendedor pequeno não, tá bom? Mas meu pai é dono de uma loja. Seu pai não tem poder sobre as diretrizes da economia do país. Entende o que eu estou falando? Estou falando do Itaú. É outra coisa. Como exemplo. Nada contra o Itaú. Tudo bem? Trabalho assalariado, sob a lógica da mais-valia. E aí quem trabalha sabe disso, não é? Vamos lá. Divisões de classe, baseado no poder aquisitivo. Então a gente tem a classe A, a classe B, a classe C. Eu peguei aqui um dado do IBGE. Peguei um gráfico do site O Cafezinho.
E aí você vê as classes de renda no Brasil, ó, 23% da população ganhando até R$ 1.908, entre 1908 e 2.800 e pouquinho, 18%, mais de entre 2.000 e 5.000 e pouco, 30%, você acaba percebendo que quem ganha mais de R$ 23 é só 27% daqueles que estão em idade ativa aí. Entende? Já vê na cara outra característica do capitalismo brasileiro, a desigualdade muito intensa, muito forte, não é? Divisões, e detentores dos meios de produção, que vai gerar a divisão burguês-proletário. Clássica lá da divisão, da divisão de classes do capitalismo. Tudo bem? Então você se lembrou do que é a divisão internacional do trabalho? Beleza. Se lembrou do que é capitalismo? Beleza. Vamos dar mais um passo. Esse sistema capitalista se divide em fases. Ele nasce lá em 1500, na sua fase comercial. Botei para você aqui, ó. 1500 a 1750 é o capitalismo comercial, tudo bem? A doutrina que vigora é o mercantilismo. A gente tem algumas mudanças, auge da Revolução Comercial, os fatos que vão marcar esse período. Colonialismo e exploração da América, a gente está nesse processo, então a gente passa a ser ocupado pelos portugueses, nosso território é ocupado pelos portugueses, eles vão expropriar aqui tudo que acharem interessante e vida que segue, não é? Aí já era o capitalismo industrial. Lembrando que o mercantilismo é uma forma usada para se acumular capital. Depois, com a Revolução Industrial, a gente parte para o capitalismo industrial, a doutrina já é o liberalismo, com forte influência de Adam Smith, entende? Pessoal, o Estado não deve intervir na economia. O Estado é o mal maior da economia. Lembra-se que Adam Smith estava questionando lá na estrutura de Estado do século XVIII, amigo. É outra realidade em relação a hoje. Tá? Então, tem gente que defende o liberalismo de Adam Smith hoje, desconsiderando, por exemplo, os monopólios. Como se as empresas fossem concorrer livremente, né? A simples competição, a simples existência de várias empresas fossem fazer com que elas competissem. A história provou que elas fazem monopólio, não é? E aí você não tem concorrência. Então cuidado aí com essa ideia de Estado mínimo que pode ser certo equívoco trazer esse conceito lá de trás e querer aplicar hoje, tal como dizia-se há mais de 200 anos, tá? Então cuidado. Fatos marcantes: interiorização do continente africano, beleza. E aí a gente vai ao capitalismo financeiro e monopolista. É aqui que que os empresários começam a perceber que é muito mais interessante se associar ao outro ao invés de competir. E aí as grandes empresas vão engolir as pequenas. Percebam, galera, que quando eu falo empresário, eu não estou falando da dona de loja numa cidade de 150 mil habitantes, não, tá bom? Eu estou falando do John David Rockefeller, que refinou 90% do petróleo norte-americano. É outra categoria. Perceba que os super empresários eles têm um poder de influenciar na economia do país. Os pequenos e médios empresários não têm esse poder. Ah, professor, então eles não são importantes? São, muito mais do que os grandes, porque quem emprega a maior parte da população são os pequenos e médios empresários. Entende? Apesar de não terem uma voz política tão ativa. Então é um nó. Por isso que a gente está criticando aqui os empresários não de forma alguma. Pelo amor de Deus. Seguindo. Aqui a gente passa pela crise de 29. Superprodução do Fordismo, mais o liberalismo econômico, as empresas fazendo tudo o que queriam, supervalorização dos produtos, choque, queda da Bolsa de Valores, e para tirar os países da crise, somente a atuação do Estado. Aí vem o keynesianismo, que é capitalismo com intervenção estatal. Você se lembra das características do keynesianismo? Se você tem 15 anos, se seus pais têm mais de 30 ou 40, se seus pais têm mais de 40 anos, eles falam para vocês: na minha época a escola pública era boa, sim, porque são gotinhas do keynesianismo brasileiro que ele pegou ainda. Como assim, professor? Pô, ele pegou a época que o Estado investia em educação. Então, obviamente que a educação vai ser boa. Hoje, a gente retira o dinheiro da educação, como é que você quer colher a educação boa sem dinheiro? Hospital bom sem dinheiro? Não tem como, né? Então, aguarda. O que a gente vai destacar aqui? O imperialismo.
Tudo bem? A dominação dos territórios na África e na Ásia que vai ser o grande causador da Primeira Guerra Mundial. E por fim, o capitalismo informacional. Falou informacional, você se lembra de Milton Santos, você se lembra de Terceira Revolução Industrial. Beleza? Aqui a gente já está falando de máquina automatizada, automação industrial, eletrônica, robótica, informática, tudo bem? Diferente da segunda. A gente está falando de indústria automobilística. Fordismo, lembra? Consequência da revolução, processo da segunda revolução industrial. Ford lá com a produção em massa, com a produção em série. Aqui a gente está trocando essa multidão de pessoas que trabalham de forma robotizada por robôs de fato. Entende? Então a gente vai ter o neoliberalismo, a gente traz a ideia do liberalismo de volta, adequada ao novo tempo. Então o Estado vai intervir o mínimo possível, tá bom? E a grande mudança é a globalização. Ou seja, a gente passa a interagir cada vez mais, de novo, de forma hierarquizada, tá? Graças às tecnologias da terceira revolução industrial. Então hoje com o seu computador você consegue acessar, ou com o seu celular você acessa pessoas de outros lugares do mundo. Então há uma tendência de que o mundo ficou menor, de que o mundo ficou mais curto, porém existem os excluídos, lembre-se disso, existe uma multidão que está de fora desse processo. Beleza? Lindo? Pessoal, então agora que eu entendi as fases do capitalismo, eu consigo entender a relação entre os dois. Bora, olha só. Divisão do trabalho após a industrialização. Fica assim, as metrópoles mandando produto industrializado e nós mandando produtos primários. Lindo. E surge a nova divisão internacional do trabalho. O que é isso? Cara, a partir da década de 50, as multinacionais saem do mundo rico e vêm produzir aqui. Por quê? Passa a ser mais barato. Então a gente continua, olha aqui, ó, nova divisão. A gente continua exportando produtos primários, olha nós aqui, ó, beleza? Como, por exemplo, soja, carne, petróleo, mas a gente passa a vender também carros. Tudo bem? Pô, professor, então o Brasil exporta carros? Sim, só que as empresas são das potências. Então a gente exporta o Fox para o México. Só que o Fox é uma empresa da Alemanha, da Volkswagen. Então a maior parte do lucro obtido com a produção do Fox no Brasil, vendido no México, volta para a Alemanha. É isso que explica porque a vida na Alemanha é tão maravilhosa. Entende isso? Tudo bem? Bom, professor, então a relação ficou assim. A gente manda produto industrializado, produto primário, juro, royalty, lucro, sim. E eles mandam super tecnologia, eles mandam as máquinas, eles mandam o design, eles mandam a tecnologia de ponta. Sacou? Essa é a nova divisão. A diferença é que as indústrias vão sair dos países ricos e vão produzir nos países pobres, fazendo com que esses países mais pobres exportem produtos industrializados. E isso configura a nova divisão. Lembrando que rico, eu estou falando desenvolvido, pobre, subdesenvolvido. No caso, nós, Brasil. Um exemplo aí, tá aí, ó. O Brasil exporta carros para cerca de 30 países. Olha que lindo. Os franceses a gente manda para a África, Peugeot, Renault e Citroën. Olha que lindo. A gente manda BMW para os Estados Unidos e para o Canadá. Poxa, tá muito lindo. É ótimo para o engenheiro mecânico que trabalha na BMW aqui no Brasil. Mas isso não torna o Brasil uma potência industrial. Porque a BMW é a fábrica de motores da Baviera, que fica na Alemanha. De novo, tomamos, tá legal? O país que a gente mais vende carro é para a Argentina, tá? Tudo bem até aqui? Em suma, fica assim, a nova divisão. Os países periféricos, a gente monta produtos de baixo valor agregado, a gente envia commodities, juros, royalties, carros, produtos de baixo valor, baixo e médio teor tecnológico. E os países centrais, Estados Unidos, Alemanha, Japão, eles enviam tecnologia de ponta, eles mandam empréstimos, eles mandam produtos de alto valor agregado. E lá é desenvolvida tecnologia, propaganda. Diante disso, eu posso dizer que existe uma fábrica global, em que cada parte do mundo vai produzir um produto de acordo com a sua capacidade técnica. Fechou? Espero que você tenha entendido. Falei rápido para o vídeo não ficar longo, mas chegamos aí a quase 15 minutos. Se você curtiu, já sabe o que fazer. Se não curtiu, sinto muito, vai assistir outro vídeo, mas a ideia é te ajudar. Valeu? Estamos juntos, força, um abração. Tchau, tchau.